Fala, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de revisão de estequiometria aqui, preparando você para o Enem, tá? A gente está nessa retinha final aí, poucos dias para chegar às provas do Enem. E o que acontece? Se você não assistiu a nossa primeira aula, eu vou deixar um card aqui em cima e também um link na descrição. Assista, é muito importante para você poder entender ali a correlação dos conceitos iniciais, tá? Para a gente poder mandar bem nas próximas questões. E também vai ter um link na descrição para você poder pegar o material, tá? Eu vou te mandar um PDF, depois eu vou te mandar por e-mail todas essas telas aqui que a gente está resolvendo, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação e também segue a gente nessas redes aqui, ó. Só colocar lá, Professor Renan Química, que eu vou estar lá, eu interajo muito lá no Instagram, tá bom? Então é isso daí. Partiu aqui para nossa resolução, tá? A próxima questão que a gente vai resolver aqui como forma de revisão é a questão 129, tá bom? Também do ano passado. E fala o seguinte: um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento exposto à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, que tinham a massa de 5,6 gramas cada, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem, que está aqui a ferrugem, ó, já vou explicar essa estrutura, uma substância marrom insolúvel produto da oxidação do ferro metálico que ocorre segundo a equação química. Tá bom, opa, beleza, ele já deu a equação química aqui, ó, perfeito. Tá? E considere as massas molares, ó, como o Enem não dá tabela periódica, ele tem que ele tem que colocar essas informações de massas molares quando a gente precisar usá-las. Qual foi a massa da ferrugem produzida ao oxidar 50% de um prego? Beleza, olha só, lá na nossa primeira aula a gente entende, né, a gente já viu que a gente resolve em 4 etapas, tá? A primeira etapa é a equação, que ele já deu. A segunda etapa é o balanceamento, que, se a gente observar, também já está balanceado, ó, 2, 3 sobre 2, tá bom? Tá balanceado aqui. A terceira etapa, tá, da nossa resolução é a própria conversão, que é a resolução em si do próprio cálculo estequiométrico. E a quarta etapa são os dados barra pedidos, tá bom? Então, isso daqui é o que vai nos nortear aqui na hora de resolver essa questão. Então, vamos escrever essa equação aqui, ó. Nós temos aqui Fe mais O2 mais H2O formando Fe2O3 pontinho H2O. Olha só, deixa eu explicar essa estrutura aqui. Essa água aqui, esse pontinho, é para dizer que tem moléculas de água, tá, complexadas nessa estrutura. Então, é uma estrutura hidratada, tá bom? A gente fala que é um óxido hidratado, mas também a gente pode ver muito isso em sais hidratados, tá? Então, é diferente quando a gente tem um mais e é diferente quando a gente tem um vezes. Se aqui fosse um mais, ó, assim, ó, um mais, eu teria duas coisas distintas. O óxido de ferro e a água. Como é um pontinho, a gente tem uma coisa só, é uma estrutura só, tá bom? E aí eu vou colocar aqui para nós, aqui o balanceamento, 3 sobre 2, quando não tem nada é 1, quando não tem nada é 1. Beleza, ó, então vamos repetir aqui, 2 mols, e já vou fazer a correlação lá com a ferrugem. Por quê? Porque é lá que a gente vai mirar, tá? Ele tá correlacionando o prego com a ferrugem na questão. Então, etapa 1, etapa 2, vamos aqui, ó, selecionar aqui, ó, equação 1, equação 2 aqui, etapa 1, etapa 2, ok. A conversão, eu vou deixar uma linha aqui, ó, nossa, que linha mais estranha, né? Eu vou deixar aqui um espaço, tá, pra gente executar a conversão e já vou vir aqui nos dados e pedidos. Nos dados e pedidos ele fala o seguinte, que o prego tem 5,6 gramas e ele pergunta qual é a massa da ferrugem que vai ser produzido quando a gente tem 50% de um prego. Porque ele fala assim, ó, qual foi, né, tá bem aqui, ó, qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar metade de um prego? Aí que tá. Se o prego tem 5,6 gramas, então quer dizer que a gente não vai usar esse 5,6, porque se só oxidou a metade, a gente vai usar quanto? 2,8 gramas, tá bom? Eu vou colocar de branco aqui, ó, 2,8 gramas, tá? Porque é o 50% do de cima.
Beleza? E aí, como é que eu vou montar a nossa regra de 3? Eu tenho um espaço aqui para conversão, então, como ele deu grama, e ele provavelmente também quer grama aqui, ó, lá nas respostas a gente tem tudo em grama, o que que acontece? Eu vou colocar as massas molares aqui, ó. Então, a massa molar do ferro, olha só, ele deu aqui, ó, a massa molar do ferro é 56, mas é 56 gramas para 1 mol. Eu tenho quantos mols aqui? 2. Então, 56 vezes 2 dá 112 gramas, tá bom? Vou colocar aqui de verde também, 112 gramas. Beleza. E aí eu vou ter que calcular agora a massa molar desse cara aqui, ó, tá? Como é que eu calculo massa molar, Renan? Beleza, abre aqui, ó, um espacinho, coloca todos os elementos químicos que você enxergar nessa estrutura. Tem o ferro, tem o oxigênio, tem o hidrogênio. O ferro tem 2, ó, 2 ferros aqui, tá vendo? Oxigênio tem 4 e hidrogênio tem 2. Beleza, multiplica pelas respectivas massas molares, que aqui é 56, aqui é 16 e aqui é 1. 2 vezes 1, vamos começar aqui de cima, né? Aqui vai ficar 112, aqui vai ficar 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 1, 4, mais 2, vai ficar 64 e aqui vai ficar 2. Soma isso tudo, isso daqui vai dar 871 grama por mol. Então, eu tenho exatamente 1 mol, então eu vou colocar 178 gramas. Beleza, tá pronta a nossa regra de 3, ó. 112, deixa eu pegar aqui de amarelo para correlacionar. Tá aqui, ó, 112 está para 178, assim como 2,8 está para x, tá? Eu quero que você observe uma coisa aqui, ó, tá? Você vai observar uma coisinha aqui para mim. Olha só. O que que acontece? Daqui para cá, ó, eu vou ensinar daquele jeito mais rápido que a gente fez na aula passada e depois também eu vou fazer do jeito convencional. Daqui para cá tá acontecendo algumas coisas. Se você observar, se eu dividir esse 112 por 2, ele vai virar um 56. E se eu dividir ele por 2 de novo, ele vai virar 28. Então eu posso falar que 112 dividido por 4 vira 28. Só que aqui é 2,8. Então, esse 28 também está sendo dividido por quanto? Por 10. Quer ver? Olha só, vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu não vou ficar aqui na frente. Acho que não. Olha só, 112 dividido por 4 vai dar 28. Dividido por 10 vai dar 2,8. Tá vendo? Então, eu dividi por 4 e dividi por 10. Se eu fiz isso de um lado, eu posso com certeza fazer isso aqui do outro lado. Dividir por 4 e depois dividir por quanto? Por 10. Vê se você pegou esse lance aí, tá? E aí, se eu fizer exatamente essa continha, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui 178 dividido por 4. Aqui vai dar 4, dá 16, sobra 1, desce o 8, vai dar 4, dá 16, sobra 2, põe a vírgula, acrescento 0, põe o 5, dá 0, tá bom? Isso divide por 4. E aí, se eu dividir por 10, isso vai dar 4,45. Beleza? Então, o X aqui, ó, é 4,45 gramas de ferrugem. Não, professor, não entendi, não gostei desse jeito, tá? Não consigo associar. Tudo bem, você vai fazer lá a regra de 3. Ó, x vezes 112 vai dar 112 vezes x. É igual a 2,8 vezes 178. 2,8 vezes 178. O x aqui vai ser 2,8 vezes 178 dividido por 112. Opa, 112. E isso daqui vai dar, 4,45 gramas também de ferrugem, tá bom? Então, você pode escolher essas duas opções. Eu confesso que eu acho mais interessante tentar fazer deduzindo ali essas divisões de um lado e dividindo do outro, porque você ganha mais tempo na hora de resolver, tá? Mas também é questão de treino. E outra, você também tem que escolher aquilo que está mais confortável para você, tá bom, estudante? Então, se você entendeu como faz na divisão, joia. Mas quero fazer do jeito tradicional, joia também. Beleza? Então, a resposta correta aqui para nós vai ser a letra A. Tranquilo? Difícil? Então, é isso daí. Vamos para a próxima? Olha só. Na próxima, nós temos aqui a questão 126 e ele fala o seguinte: a presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais.
Um exemplo dessas substâncias é a pirita. Opa, ele colocou aqui que é a pirita, ó, FeS2, que em contato com oxigênio atmosférico reage formando uma solução aquosa ferruginosa, conhecida como drenagem ácida de Minas, segundo a equação. Joia, ele deu a equação, perfeito, tranquilo. E aí ele fala o seguinte, em situações críticas, nas quais a concentração do ácido sulfúrico atinge 9,8 gramas por litro, o pH alcança valores menores que 1. Cara, pH menor que 1 é bem desastroso, né? Bem forte mesmo. Uma forma de reduzir o impacto da drenagem ácida de Minas é tratá-la com calcário. Opa! Observe uma coisa, estudante. Na equação não tem calcário, tá? Então já fica um alerta aí, ó. Tratar com calcário e considere uma amostra comercial de calcário com pureza de 50%. Opa, então já é um caso especial de pureza. 50% de pureza em massa foi disponibilizada para o tratamento. Beleza. Qual é a massa de calcário em gramas? Ele está perguntando a massa de calcário em gramas necessária para neutralizar 1 litro de drenagem ácida de Minas em seu estado crítico, sabendo que as massas molares do calcário é 100 gramas por mol e do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol, respectivamente. Olha só, estudante, a gente lê rápido essa questão, fica parecendo que é um bicho de 7 cabeças. Mas se você entender aqui, se você analisar devagarinho, você vai perceber o seguinte, ele deu essa equação, não deu? A gente nem vai usar ela, tá? A gente nem vai precisar usar ela. Por quê? Porque ele está correlacionando o calcário com o ácido, tá? E aí, essa é a importância da gente saber montar as equações. Porque o que acontece? Ele está falando assim, ó, eu vou ter esse ácido aqui, tá? E ele vai reagir com o calcário, tá? E eu preciso saber que essa reação vai fornecer o quê? CaSO4 mais H2CO3 e também, de quebra, tá? Claro que a gente não vai precisar disso nessa questão, mas como forma de treinamento, a gente precisa saber que esse ácido ele é muito instável e ele vai acabar se decompondo em água e CO2, tá bom? Então, se aparecer gás carbônico em algum lugar da sua prova, fica ligado que ele vai se decompor em água e CO2. E aí, eu montei uma nova equação. Se eu for olhar os balanceamentos, Renan, não entendi como é que você montou essa equação. Aqui é rápido, tá? Aqui, ó, eu vou tirar esse hidrogênio e esse cálcio, do lugar e eu vou trocar eles, ó. Vou trocar eles de posição, tá? Por isso que também é importante você revisar as funções inorgânicas. Ácido, base, sais e óxidos, para você entender quem que vai trocar com quem aqui na hora de reagir, tá? E aí, o que acontece? Se eu olhar aqui o balanceamento, olha só, o balanceamento ficou ok. Eu tenho aqui um sulfato, um cálcio, um calcário, um calcário. Aliás, calcário não, perdão, carbonato, tá? Esse cara é o carbonato. O que acontece? Então, a equação está balanceada. Eu nem vou colocar o número 1 aqui não, eu vou colocar aqui embaixo, ó. 1 mol vai reagir com 1 mol desse cara. Aí ele fala o seguinte, já tenho a equação, já tenho o balanceamento, agora vamos lá para os dados e pedidos. Qual é a massa de calcário, tá aqui, qual a massa de calcário em gramas necessária para neutralizar 1 litro desse cara quando essa drenagem ácida estiver em seu estado crítico? Ele falou aqui, ó, que quando ela está no seu estado crítico, a concentração é de 9,8 gramas por litro. Quer dizer que em 1 litro de solução, eu tenho 9,8 gramas de quê? H2SO4. E não é exatamente isso que ele está falando aqui, eu quero saber quanto que eu vou neutralizar 1 litro. Então, quer dizer que eu posso trocar esse litro, tá? Eu posso trocar esse litro por 9,8 gramas, tá? Eu vou até colocar assim, aqui na frente, ó, 1 litro, tá? Que é 1 litro isso daí. Eu posso trocar, sem problemas nenhum, não vai ter nenhuma, não vai ser prejudicado em nada essa conta. Eu queria colocar aqui de um jeito que fosse fácil de entender. Acho que eu vou colocar assim, ó, que isso aí equivale a 1 litro, tá? Vou botar uma setinha aqui. Beleza. E aí, ele quer saber isso. Tranquilo. Eu tenho 1 mol para 1 mol. Quanto de calcário eu vou precisar para neutralizar 9,8 gramas? Beleza. Olha só, ele deu as massas molares, que é melhor ainda. A massa molar do ácido sulfúrico é de 98 gramas por mol, e eu tenho exatamente 1 mol, então é 98 gramas. E a massa do calcário é 100 gramas por mol. Como eu também tenho 1 mol, 100 gramas. Olha como que é legal quando você pega a manha lá da divisão. Esse 98 para virar 9,8 foi dividido por 10. Então, aqui basta dividir por 10 também. E 100 dividido por 10 é
10. Então, esse X aqui, ó, é 10 gramas de CaCO3. E aqui que você precisa tomar muito cuidado, estudante. Por quê? O Enem, tá? Não vou falar só o Enem, tá? Os outros vestibulares, eles também pressupõem que alguns estudantes vão esquecer de algumas informações. E olha lá, tem resposta, tá vendo? Então, esse Czinho aqui é de cuidado. Essa resposta ainda não está finalizada, não está completa. Por quê? Ele fala bem aqui, ó, uma amostra comercial de calcário com pureza igual a 50% em massa foi disponibilizada para o tratamento. O que significa uma amostra? Vou colocar assim, ó, amostra de 50%. Significa que se eu tiver 100 gramas desse cara, 50% é o quê? Calcário. E ele quer saber o quê? Qual é a massa de calcário em gramas. Então, é a massa da amostra. E aí, o que acontece? Se eu tenho 10 gramas de calcário, eu vou ter X. Olha lá, seguindo aquele esquema também da divisão, aqui não foi dividido por 5? Então, aqui também tem que ser dividido por 5. E aí, 100 dividido por 5, o X aqui só vai poder ser 20 gramas, tá bom? Então, a resposta correta aqui, ó, vai ser a letra D, beleza? Vou apagar tudo aqui, vou apagar tudo, vai ser a letra D de dado, tranquilo? Então, é uma questão que ele te deu algumas informações, como, por exemplo, a equação, e a gente não precisou usar a equação, tá? E aí, fica essa dica, muito cuidado na hora de analisar, e não é um bicho de 7 cabeças. Determina a equação, balanceamento, deixa um espaço para você colocar ali sua equação, ali para você montar a sua regra de 3, põe os dados e pedidos, transforma quem precisa transformar, tira o rendimento se tiver rendimento, tira a pureza se tiver pureza e finaliza com o cálculo matemático. Tranquilo? Então, nessa segunda aula de revisão, a gente vai fazer só esses 2 exercícios, tá? Espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários se você está entendendo, se você não está entendendo. Ou melhor, vai lá no Instagram, manda um privado lá para mim. Poxa, professor, gostei da aula, não entendi, você poderia me explicar isso aqui melhor? Não entendi por que foi feito isso ou aquilo. Caso tiver alguma dúvida, tá bom? E é isso. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para você receber a nossa próxima aula. Beleza? Espero ter te ajudado. Te vejo na próxima aula. Valeu!